Uma alegria de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, com essa grande responsabilidade de trazer uma palavra para a nossa meditação nesta noite, e a esperança de que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações acerca daquilo que nos é necessário. Gostaria que você abrisse as vossas escrituras no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos estar lendo no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, dos versos 18 ao 23. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 18 ao 23. O título dessa mensagem é Na Dúvida, busque a Deus. Às vezes nós buscamos tantas coisas, respostas em tantos lugares, com tantas pessoas, mas nesta noite nós vamos entender que é em Deus que nós vamos encontrar as respostas, é a Deus que nós devemos buscar. A palavra do Senhor diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Oremos. Pai eterno, Deus querido, esta é a tua palavra. Estamos aqui nesta noite, ó Deus, de coração aberto, para compreender, ó Deus, aquilo que as Escrituras têm a nos ensinar. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão, que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, certo da tua bondade, da tua misericórdia, certo, ó Deus, de que diante de todas as circunstâncias, o Senhor está conosco, e que nós possamos, ó Pai, confiar no Senhor plenamente. Nós assim oramos a Ti, ó Deus, e te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quais seriam os feitos necessários para que crescêssemos e mantivéssemos a fé em Cristo Jesus, como o Senhor único e Salvador de nossas vidas? Acredito que essa seja uma pergunta honesta e que devemos responder com sinceridade, sem medo de julgamentos alheios. Porquanto melhor é o que está disposto a aprender do que aquele que não está em condições para poder ensinar. Pois uma coisa é fato: há momentos em nossas vidas em que as circunstâncias, as dificuldades nos levarão a grandes conflitos. Conflitos estes exteriores, os quais por escolha poderemos enfrentar ou não. E conflitos interiores, os quais não tem como fugir, mas com o auxílio e as orientações do Senhor podem ser superados. O texto que nós lemos nesta noite traz relatos de um momento em que João Batista, ao que parece, enfrentou dias assim, onde a incerteza bateu à porta do seu coração, angustiado e temeroso por causa dos tempos que João estava vivendo. E estas angústias e estas aflições, com as dúvidas,
que foram geradas no coração de João só poderiam ser libertas quando o Senhor revelasse a ele. As dúvidas que João tinha acerca de Jesus era que se ele de fato era aquele que estava por vir, encarcerado em uma fortaleza nas montanhas além do Mar Morto, segundo Fritz Henker, por ter repreendido Herodes. Dizem os estudiosos que inúmeras possibilidades havia para o comportamento de João. Alguns consideravam que as indagações do profeta eram indagações inesperadas. Outros pensavam que a sua fé tinha fracassado devido às duras condições no cárcere. Outros também pensavam que a sua paciência tinha chegado ao fim, e ele estava sugerindo que Jesus devia introduzir ativamente o reino de Deus, por considerarem mais provável que João esperasse que Jesus trouxesse julgamento, um tema que ele mesmo tinha profetizado no seu próprio ministério. A voz do que clama no deserto não podia entender por que Jesus não punia os pecadores, mas realizava constantemente obras de misericórdia. Considerando essas possibilidades, concluídas através do texto que lemos, podemos com tranquilidade afirmar que João Batista naqueles dias, além dos conflitos exteriores que ele estava vivendo, havia também no interior de João um grande conflito que precisava ser superado. O contexto em que surge a dúvida de João quanto à missão de Cristo se dá no momento em que o ministério terreno de Jesus Cristo se expandia. O princípio do capítulo 7, nós vemos a cura do servo de um centurião, versos do 1 ao 9. O momento em que o centurião demonstra uma fé sem precedentes, com Cristo Jesus afirmando que nem mesmo em Israel havia achado fé como aquela, pois afirmara aquele centurião que ele e a sua casa eram indignos de receber o Senhor, mas cria na autoridade de Cristo Jesus sobre todas as coisas, ao ponto de que bastasse apenas uma palavra do Senhor Jesus para que o seu servo fosse curado, o que o Senhor Jesus fez. Dos versos 11 a 17 do capítulo 7, o Senhor ressuscita o filho da viúva de Naim, tendo este fato sido divulgado por toda a Judéia e circunvizinhança, um fato notório, reportado por todos naquela época. Podemos assim dizer, sinais notórios que chegaram ao conhecimento dos discípulos de João, que ao visitá-lo no cárcere, relataram ao Batista tudo quanto o Senhor Jesus estava realizando. Dentro do entendimento de João Batista com relação à missão do Senhor, os fatos a ele relatados contradiziam a esperança do mensageiro de Deus. Será que Jesus Cristo é mesmo aquele que haveria de vir? Surge a dúvida. É importante não esquecermos que o Senhor e Cristo cumpriu a missão que Deus, o Pai, determinara. Antes da fundação do mundo, não houve uma mudança nos planos de Deus. Assim como a maioria da parte dos judeus daquela época, João esperava um Cristo revolucionário, que viesse lutar com espadas na mão, com escudos, que viria para libertar o povo de Deus contra os seus inimigos, separando do meio do povo o santo do profano, o que não ocorreu por não ser o plano original de Deus. Não havia dentro do plano original de Deus uma consumação terrena, uma tomada de um reino terreno. Com dúvidas, afligido pela prisão, diante dos fatos que lhes fora transmitido, João Batista então chama 2 de seus discípulos e envia-os até o Senhor, para que pudesse de alguma maneira ser confortado, para que ele pudesse ter tranquilidade, ter esclarecida as dúvidas que surgiram na vida do profeta. Quantas das vezes isso não acontece conosco? Quantas das vezes nós não temos dúvida acerca de algumas coisas que surgem na nossa caminhada com o Senhor? Acerca de erros que cometemos por causa de nossas escolhas e nossas decisões. E muitas das vezes nós não temos uma conduta que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter. Muitas das vezes as nossas escolhas, elas nos levam a erros e nós não tomamos uma atitude biblicamente correta.
O texto desta noite tem a proposta de nos ensinar o que nós devemos fazer se nos encontrarmos em uma situação assim como João Batista estava. A proposição do texto desta noite é a seguinte: por mais crente que seja o homem ou a mulher de Deus, diante de certas circunstâncias, dúvidas irá surgir. Sendo assim, o que eu devo fazer? Essa é uma questão importante que devemos entender, porquanto muito tem se ouvido dizer que o crente, ele não pode passar por isso ou aquilo, senão ele não é crente. E muitas das vezes, por nós ouvirmos isto, nós nos calamos, ficamos constrangidos e sofremos, quando Deus tem a resposta para as nossas dúvidas. Aí fora tem se criado um rótulo do cristão 100% perfeito, usando como sustentação a falta do conhecimento bíblico de grande parte das pessoas. Uma cultura materialista implantada no nosso país, e o poder da confissão positiva, onde não pode haver doenças, problemas com filhos e familiares, onde é proibido padecer necessidade, porquanto isso não faz parte do mundo cristão. É isso que eles têm ensinado, e é isso que tem coagido as pessoas. Isso tem sido a razão de muitos deixarem de congregar, de se isolarem, tornar-se um desigrejado, por não haver o devido acolhimento do amado irmão, por se encontrar em dificuldade, orientando ele acerca das coisas que a Escritura ensina a enfrentar. As Escrituras ensinam continuamente acerca de problemas que nós temos visto no meio da irmandade cristã. O principal problema tem sido esse: a falta do conhecimento bíblico. Este não era o caso de João Batista. Eu não estou dizendo que João Batista não conhecia as Escrituras. Não é o caso de João. João Batista não era um leigo com relação às Escrituras, muito pelo contrário. Uma vez que ele tinha consciência do seu ministério, eu sou a voz do que clama do deserto, ele disse isso: preparai o caminho do Senhor. João foi um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Mas mesmo os maiores doutores e teólogos do mundo, diante de dificuldades da vida, pode vir padecer por estarem sucumbidos pelas lutas do presente momento. Se aqueles que são profundamente conhecedores das Escrituras passam por essas lutas, que dirá nós que conhecemos pouco? Que dirá nós que conhecemos pouco? E assim como João, nós nos questionamos: mas então o que fazer? O texto vai nos ensinar pelo menos 3 coisas. A primeira dela é que diante das dúvidas é preciso buscar a resposta em Deus. Veja a atitude de João no verso 18 e 19. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Se existem questões que eu preciso de respostas, é necessário ir atrás delas. Não é me fechar numa prisão em que me encontro e esperar que a morte venha me alcançar. Veja que João estava preso, mas os seus discípulos não. Para uma série de coisas nós podemos ter as respostas, mas para um número muito maior, a resposta que nós precisamos, ela vem de Deus. É nele que devemos ir, quer seja por nós mesmos, ou que tenhamos que pedir ajuda para alcançar essas respostas. Veja o que o verso 20 diz: que quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Pelos escritos de Lucas, nós temos uma fidelidade dos 2 discípulos de João Batista em apresentar de igual forma a pergunta do profeta para o Senhor, não é verdade? Muitas das vezes tem aquela questão do telefone sem fio. Você fala uma coisa aqui, mas chega lá totalmente o contrário daquilo que você diz. Mas aqui nós vemos uma fidelidade daqueles 2 discípulos, porque eles levaram
a pergunta da mesma forma. Quando eles disseram ao Senhor, eles disseram da mesma forma que ouviram. Que pelo emprego da pergunta no plural, não se tratava de uma dúvida somente de João: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outros? Veja bem que o texto nos leva a compreender que era também uma dúvida dos próprios discípulos. Isso quer dizer que os discípulos de João e João estavam caminhando de igual forma, em igualdade, lado a lado. Aquele questionamento, ele não iria satisfazer somente João Batista, mas também os discípulos que andavam com João. Diante das dúvidas que surgem na caminhada com o Senhor por causa das adversidades da vida, eu preciso buscar os esclarecimentos. Porque se eu me calar, as dúvidas matará a minha fé. Se nós temos dúvida e não esclarecemos no Senhor, estas dúvidas vai matar a tua fé, ela vai sucumbir você. Isso trará confusão, isso nos desviará da verdade. Nós ficaremos correndo de um lado para o outro, atrás de fábulas e genealogias sem fins, como diz o apóstolo Paulo. E o segundo ponto vai nos ensinar que é preciso observar, juntamente com os irmãos, a maneira que Cristo recebe os discípulos de João com a pergunta do profeta e a maneira que a resposta é enviada a João Batista. Pois muitas das vezes nós não queremos esclarecer porque temos vergonha, porque achamos que a nossa dúvida vai nos envergonhar diante das pessoas, que as pessoas vão zombar de nós. Não temos que nos preocupar com aquilo com que as pessoas vão pensar de nós, mas temos que entender que as dúvidas podem sucumbir à nossa fé, e o esclarecimento vai aumentar a nossa fé em Deus. Então o segundo ponto da pregação é o seguinte: o Senhor responde segundo a circunstância e conforme a necessidade de João. E esse João pode ser eu e pode ser você. João estava preso, como já vimos. Talvez pensemos que a melhor forma do Senhor agir diante da situação de João fosse dizer aos discípulos que iria visitá-lo na prisão. Talvez essa fosse a melhor coisa, não é verdade? Imagina se você estivesse no lugar de João, preso em uma masmorra, cheio de dúvidas no teu coração, e você pedisse às pessoas para ir até Jesus. Será que o seu desejo não seria que o Senhor Jesus fosse te visitar? O comentário bíblico Esperança traz uma observação importante acerca disso. Veja a resposta que Jesus dá aos discípulos de João no verso 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Essa foi a resposta de Jesus diante da pergunta de João e seus seguidores. O Senhor repete os mesmos sinais que ele estava realizando desde o princípio, quando ele começou o seu ministério. Ele repete os mesmos sinais, os sinais que havia sido realizados, dos quais chegou ao conhecimento de João lá no cárcere. Os sinais que deu origem às dúvidas de João quanto ser Jesus o Cristo ou não. Parece sem lógica, não é verdade? Jesus responde para João mediante aquilo que gerou dúvida nele, mas não é sem lógica. Após realizar diante dos discípulos de João Batista esses sinais, o Senhor e Cristo lhes responde, verso 22: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Embora uma visita pessoal do Senhor viesse trazer grande alegria para João Batista, a circunstância pedia outra ação por parte de Jesus Cristo. Embora João não tivesse pedido que o Senhor viesse visitá-lo, uma visita não iria conceder a João aquilo que as palavras do Senhor
concedeu. Não há frieza por parte do Senhor para com João. Quando nós olhamos em Lucas 9:62, o Senhor exorta, dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 37 e 38 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Embora não vemos escritas outras palavras, mas ao dizer aos discípulos de João, para anunciar ao profeta o que vistes e ouvistes, segundo o comentário Esperança, estava o Senhor direcionando João à própria Escritura Sagrada. João poderia ter se esquecido daquilo que havia dito o profeta Isaías. Ele era um conhecedor do Antigo Testamento, mas ele havia se esquecido, porque Isaías capítulo 35, o verso 4 diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus não foi visitar João, mas aquilo que Jesus disse aos discípulos de João para dizer para ele, tinha como principal propósito voltar o rosto de João para Isaías, para o mesmo livro do profeta que também profetizou acerca de João. E lá ele veria que os sinais que Jesus Cristo estava fazendo testificava de que ele era de fato o Cristo que haveria de vir. O Senhor não muda o curso do seu plano eterno. Ele nunca mudou. Eu acredito que vocês já tenham ouvido alguém dizer que Jesus foi o plano B de Deus. Não. Jesus sempre foi o plano de Deus. Ele nunca mudou o curso do seu plano, e não iria mudar por causa de João, não iria mudar por causa dos judeus. O Senhor não muda o curso do seu plano eterno, e o que faltara para João Batista era justamente testificar os sinais que primeiramente ouvira dos seus discípulos com os escritos de Isaías. Aquilo que Jesus estava fazendo, que causou dúvidas em João, era justamente aquilo que Isaías havia profetizado acerca do Senhor. É isto que na maioria das vezes ocorre com todos nós, principalmente quando estamos passando por tribulações e lutas, quer sejam exteriores ou interiores. Quantos não conseguem lembrar das promessas de Deus que está aqui nas Escrituras ao nosso respeito? Quantos se esquecem das orientações que a Bíblia tem para as diversas situações, as diversas questões da vida? Quantos esquecem que no momento de angústia, de aflição, as Escrituras têm o consolo para os nossos corações? E às vezes nós buscamos consolo, buscamos resposta, tudo distante de Deus, quando é em Deus que nós temos que buscar. João Batista fez o que foi certo. Ele pediu os discípulos dele para ir até a fonte. E o que o Senhor fez? O Senhor voltou o rosto de João Batista para as Escrituras. Olha para as Escrituras, que você vai ver que aquilo que eu estou fazendo testifica de mim.
Quantos por causa destas coisas não entram em crise? Deus, Ele não nos dá a resposta que queremos, Ele dá a resposta que nós necessitamos. E essa resposta vem diante de cada circunstância. E isto vem por sua palavra. Pela palavra do Senhor. E o terceiro ponto ele vai falar o seguinte: a resposta do Senhor traz um fim proveitoso. Por mais que às vezes a gente ignora, por mais que a gente tenta rejeitar porque não estamos ouvindo o que queremos, mas nós temos que ter isso nos nossos corações. Estamos ouvindo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Vimos que em nenhum momento o Senhor ele menospreza a pessoa de João ou seus discípulos em razão da indagação do profeta. Muitas das vezes as pessoas são ignorantes quando a gente faz uma pergunta, né? Tem até um videozinho que coloca lá o pai e um filho, e o filho perguntando o pai 20 e tantas vezes: o que é aquilo, pai? O que é aquilo, pai? E o pai falando: é um pardal, é um pardal, é um pardal. Aí depois inverte os papéis, né? Está lá o pai idoso e o filho rapaz ali, e aí o pai começa a perguntar ao filho: o que é isso? O que é isso? Na terceira vez o filho já fica desesperado e já fica nervoso, né? O Senhor não, o Senhor acolhe a dúvida de João, dos discípulos, e orienta, ensina. O Senhor trata da questão com amor eterno, mostrando não só a João e seus discípulos, mas a todos nós, que é a fé que é a base da relação entre o homem e Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando os discípulos chegam até João dizendo: olha, João, Jesus mandou te dizer aquilo que nós te dissemos a princípio. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão correndo de um lado e do outro. Eu acredito que João recordou daquilo que Isaías havia falado. Embora os discípulos não levam o endereço, né? João, está lá em Isaías capítulo 35, versículo 4, Isaías 61, versículo 1, lê lá que você vai testificar que aquilo que Jesus está fazendo, testifica que Ele é o Cristo. Eles não deram esse endereço, o texto não nos fala como foi, mas nós podemos entender que quando ele ouve aquilo dos discípulos, o Senhor traz a memória dele. A fé ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é a base da nossa relação com o nosso Deus. E por isso, diante das dúvidas, nós temos que esclarecer para que a nossa fé não seja sucumbida, não seja soterrada. O verso 23 diz que assim se pronunciou o Senhor: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso parece uma palavra de exortação, né? O que vemos aqui é justamente mais uma promessa de Cristo Jesus em favor da vida daqueles que creem. Porque ele afirma que é mais que feliz aquele que de fato crê nele e não duvida. É mais que feliz aquele que crê nele e não duvida. Mais uma vez, meus irmãos, se temos alguma dúvida acerca de algumas questões, cada um tem as dificuldades no seu dia a dia. Cada um passa por adversidades no seu dia a dia, enfrenta problemas, dúvidas irão surgir. Não deixe que essas dúvidas venham sucumbir à sua fé. Busque as respostas. Busque as respostas em Deus. O mundo está cheio de resposta para os problemas,
Mas o mundo não vai te dar uma resposta suficiente. Muito pelo contrário, a resposta que o mundo vai te dar, ela tende a te distanciar de Deus e não te aproximar dele. Parece que Jesus estava dando uma palavra de exortação, mas ele estava dizendo que há uma promessa para aquele que crê e confia nele. Será considerado mais que feliz. Sabemos que João ele foi decapitado a mando de Herodes, lá em Mateus capítulo 14. Se ele padeceu, se ele foi decapitado, mais uma razão para nós entendermos que o plano soberano de Deus, ele não está para se consumar nesta terra, mas é na eternidade. Após a partida dos discípulos de João Batista, o Senhor dá testemunho de João. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas 7, 27. Jesus testemunha acerca de João. E ele continua dizendo que, porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isto porque o plano eterno de Deus, o próprio nome já diz, é para a eternidade, é eterno. Diante das dúvidas, busque a Deus. É o Senhor que vai esclarecer as nossas dúvidas. Concluindo, embora o texto concernente à questão levantada por João Batista se encerre sem o diálogo dos discípulos com João, nós não vemos os discípulos retornando e falando para João aquilo que Jesus havia mandado. É certo de que João, no dia de sua morte, ele estava em paz. Isso é certo, pois já não restava mais dúvidas com relação a Cristo. As muitas questões que surgem na caminhada evangélica, quando não tratadas com seriedade, com as devidas orientações bíblicas, pode ser a ruína do homem ou da mulher. Assim como o Senhor e Cristo se revelou a João para que não lhe restasse dúvida sobre o ministério de Jesus, a todos aqueles que o buscar, ele também, por amor ao seu nome, se revelará. Não há diferença entre aqueles que buscavam o Senhor naqueles dias e nós que buscamos o Senhor hoje. Ele não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa é certa: a nossa conduta tem que ser baseada naquilo que as Escrituras ensinam. Se você tem ouvido palavras que têm te desanimado, que tem dito que você não pode ser assim porque você é crente, que você tem que ser um super crente, muitas das vezes a gente já remoeu problemas, guardou situações conosco para não deixar transparecer. Nós temos que buscar respostas em Deus. É isso que Deus quer? Isso está me fazendo bem? Ou eu estou vivendo só de aparência? As muitas questões que surgem na caminhada evangélica, quando não tratadas com seriedade, com as devidas orientações bíblicas, pode ser a ruína do homem. E o Senhor, Ele não se fechou para que nós possamos receber dEle as respostas. Nós temos que buscar. E como nós podemos fazer isso? É a aplicação do texto. Então, como proceder se eu estou cheio de dúvidas? No princípio, eu disse aos irmãos que as dúvidas têm afastado a muitos por não haver clareza acerca de certas coisas.
Se você se encontra neste estado, o que nós devemos fazer? Agora é a missão do pastor Marcelo e do pastor Rui. Busque conversar com os pastores. Se tem algo que está afligindo você, que está te atormentando, se tem dúvidas que às vezes você chega até mesmo a dizer: será que eu sou crente mesmo? Busque conversar com os pastores, eles vão te orientar. Eles vão orientar vocês. Às vezes nós abrimos os corações com pessoas que não poderão nos ajudar. Será que certas pessoas são capazes de conduzir as nossas dúvidas até Deus para que elas possam ser esclarecidas? Se há alguma dúvida, alguma questão que está te atrapalhando a sua comunhão com Deus, com a igreja, converse com os pastores. Eles são as pessoas mais preparadas para vos auxiliar. Segunda coisa, invista tempo na oração. Irmãos, nós precisamos orar mais. Muitas das vezes a gente tem um problema e a gente deveria aplicar ali um tempo. Às vezes nós não vamos receber a resposta na hora, mas precisamos abrir os nossos corações para Deus. E no decorrer dos dias, nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Então, vamos investir tempo em oração. Para podermos apresentar a Deus aquilo que nós já identificamos, que tem nos atrapalhado, tem sido um impedimento para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E por último, dediquem tempo à leitura bíblica. Isso é fundamental, meus irmãos. Nos dias em que nós vivemos, no país que nós moramos, onde muitos evangelhos têm sido pregados, nós precisamos dedicar tempo para a leitura bíblica, para o estudo bíblico. Eu sei que toda terça-feira o pastor Rui tem realizado um trabalho na casa de alguns irmãos aqui. Se você tem a oportunidade, esteja presente. Isso vai edificar a sua vida. Isso vai contribuir com o teu crescimento espiritual. Dediquem tempo à leitura bíblica. Lembre-se, aquilo que Jesus fez mostrou a João que os sinais feitos por ele era o cumprimento das profecias de Isaías. O pastor Marcelo, ele sempre enfatiza aquela questão de quando Jesus foi tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4. As armas de defesa do Senhor foi o Antigo Testamento. Dediquem tempo à leitura bíblica. Lembre-se daquilo que Jesus fez por meio das Escrituras, que nós obteremos respostas, que nós venceremos as tentações. Portanto, é nas Escrituras Sagradas que encontraremos as respostas que precisamos. E por conhecer as Escrituras, é que não seremos enganados. Mesmo João Batista, um mestre, conhecedor do Antigo Testamento, lhe restou dúvidas em um momento de tribulação, em um momento de aflição, de angústia que ele estava vivendo. Que dirá a nós? Que nós possamos então, diante das dúvidas, procurar aqueles que verdadeiramente podem nos ajudar. E aqui nós temos dois pastores, pastor Rui, pastor Marcelo. Segunda coisa, dedicar tempo às orações a Deus. E terceiro, dedicar também tempo para a leitura bíblica. Procedendo assim, as dúvidas que tivermos, porque elas irão vir. Nós vivemos em um mundo caído.
E o que torna o crente diferente das pessoas que estão no mundo é justamente o fato de o crente ter o Espírito de Deus para poder orientá-lo, do crente se dedicar às ferramentas que Deus deixou para que possamos usufruir delas. Sem essas coisas nós seremos como as pessoas do mundo, estaremos propícios a cometer erros até mesmo maiores do que a gente tem visto aí. Então que nós possamos atentar para isso que o texto desta noite nos ensinou, e que possamos pôr em prática. Que Deus nos abençoe, e que possamos dia após dia crescer na graça e no conhecimento de Deus. Convido os irmãos a ficar em pé, para que possamos estar orando. Senhor Deus, quão necessitado nós somos, ó Pai, de Ti. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e muitas das vezes, ó Deus, ignoramos aquilo que está escrito. Nos esquecemos, ó Pai, das palavras de ensino, de exortação, de correção, que o Senhor continuamente tem, ó Deus, ministrado nos nossos corações, quer seja pelas pregações que nós temos ouvido, quer seja, ó Deus, pela leitura bíblica que nós fazemos, ou quer seja, Deus, por uma mensagem que recebemos, que vem ali, ó Deus, com um versículo da palavra do Senhor, para trazer alento aos nossos corações, para nos lembrar, ó Deus, de algumas coisas que nós temos esquecido. Quão falho nós somos, ó Deus, mas diante do Senhor nos colocamos nesta noite, ó Deus, como igreja de Cristo Jesus, arrependido dos nossos erros, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos socorrer, ó Deus, trazendo alento aos nossos corações por meio da Tua palavra, para que nós possamos dia após dia estarmos fortalecidos no Senhor, ó Deus, estarmos vencendo, ó Pai, as tentações, estarmos, ó Deus, conseguindo esclarecer as dúvidas que surgem, ó Deus, por causa das dificuldades que nós temos enfrentado. Não deixe que essas dúvidas venham sucumbir à nossa fé, não deixe que essas dúvidas venham, Deus, ser impedimento para que possamos prosseguir caminhando com o Senhor, mas leva-nos, ó Deus, a ter, ó Deus, esclarecimentos, ó Pai, acerca daquilo que está nos afligindo, acerca daquilo que porventura possa estar nos angustiando. Faça conosco assim como Tu fizeras com João Batista, Deus, porque nós cremos que Tu és o único Senhor e Salvador, de que não há outro além de Ti sobre as nossas vidas. Tu és o Deus soberano, e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, para ter uma vida de paz e tranquilidade, ó Deus, mesmo em meio a angústias e tribulações, porquanto o Senhor diz que deixou a paz do Senhor para conosco, e que não devemos, ó Deus, ter os nossos corações atribulados. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude e que nos conceda a paz. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos para os nossos lares, meditando naquilo que nós ouvimos nesta noite, e que possamos pôr em prática. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Deus o Filho, e que as consolações do Deus Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus do Senhor nos acompanhe.